Eu converso hoje com o diretor cinematográfico Duto Sperri. Ele se formou arquiteto na Universidade Mackenzie e se apaixonou por fotografia. E ele usou o seu talento para trabalhar com imagens, entrando no mercado publicitário, no qual ele dirigiu diversos comerciais famosos. Depois de uma longa experiência no mercado publicitário, ele iniciou sua jornada como documentarista, atuando como o autor e diretor desses documentários. Tudo bem, Duto? Bem, obrigado por ter perdido esse tempo aqui. Imagina, um prazer ter o Duto aqui no programa Direto ao Ponto. Nós vamos falar então sobre essas experiências, né, que o Duto tem, que são diversas. Como eu disse, ele começou no mercado publicitário, fez diversos comerciais famosos para marcas famosíssimas, como a CIA, como a Riachuelo, Ipanema. Nesses comerciais, teve personalidades também famosíssimas, né? Teve Beyoncé, teve Fergie, teve a nossa Gisele Bündchen. Kim Kardashian, que é mais recente, assim, né, do reality show norte-americano. E depois dessa grande experiência no mercado publicitário, no ano de 1999 para 2000, você começa seu primeiro trabalho como documentarista, né? Que foi uma série chamada Retratos do Brasil, que você falava da história do Brasil, aproveitando também o momento de comemoração dos 500 anos de descobrimento. E aí temos já uma longa história. Nós vamos comentar sobre alguns outros documentários mais para frente, mas eu queria te perguntar como que é como que foi sair do mercado publicitário e entrar no mercado de documentarista? O que você aproveitou de uma experiência para usar na outra e o que você teve que aprender de novo? Olha, eu comecei a minha viagem aí no mundo das imagens com fotografia. Eu fazia foto estilo, fazia foto de moda. E, ao mesmo tempo que terminava a faculdade de arquitetura e me preparava para trabalhar com isso. Aí, o caminho da fotografia foi me oferecendo mais possibilidades e além de eu ter descoberto ali maiores afinidades com fazer coisas, né, com trabalhar no dia a dia. Então, eu comecei a trabalhar com cinema publicitário, mas eu continuei tendo uma cabeça meio de arquiteto, meio preocupado com os temas desenvolvidos e acalentados, vamos dizer, no curso de arquitetura. Quando apareceu a possibilidade de fazer essa série Retratos do Brasil, isso foi o shift para mim, assim, porque a gente propôs um roteiro muito legal, que era ambicioso, e a Fiat foi o patrocinador dessa iniciativa e topou a ambição que a gente colocou no projeto, que era contar a história do Brasil pela versão do perdedor, vou contar ao contrário, fora da história. Que normalmente é o contrário, né? Nos documentos históricos fica a visão do vencedor, né? Então a gente saiu viajando o Brasil, a gente criou um conjunto de itinerários no Brasil, foram 11 itinerários, e aí a gente superpôs esses layers, todos desses itinerários, dando um retrato inteiro do Brasil. Então a gente ia entrevistando, quer dizer, o Brasil teve uma coisa muito interessante, que a gente ainda conviveu com depoimentos de primeira geração, sabe? Sim. Sabe, deu para conversar com um companheiro, amigo do Lampião, um cara que convivia com ele, que presenciou histórias do cangaço acontecendo ali embaixo do nariz dele. Um outro cara que cuidou da estratégia de comunicação da coluna Prestes quando passou pela Chapada Diamantina. Então, essa série foi um troço muito interessante, onde eu pude trazer de volta a minha formação de arquiteto, uma visão do conjunto, do projeto, do país, do crescimento, da cidade, do meio ambiente, com a história das pessoas. E filmando isso, quer dizer, foi um esforço de filmagem enorme, porque a gente viajou o país inteiro, cara, pesado, com equipe grande que chegou a ter 80 pessoas em algum momento. Uma equipe enorme. E com 2 câmeras 35mm, 3 câmeras de vídeo, equipamento de luz, gerador, grua, pelo sertão, quer dizer, não é que a gente foi para Belo Horizonte, Salvador e
Bem, eu como jornalista, eu escolhi atuar na área do jornalismo televisivo, então eu também sou apaixonada por contar histórias através de vídeo ou de imagens, mais geral. E, assim, eu admiro muito isso na sua história como documentarista, que eu sei que o documentarista tem que ter esse fôlego, né, para rodar muito. Normalmente, assim, normalmente o cinegrafista tem que estar, o documentarista tem que estar na rua, tem que estar ouvindo as pessoas. Nesse caso, você rodou o país inteiro, tem filmes seus que já foram feitos em 4 continentes, né? Eu vou chegar aí no que foi feito em vários países do mundo, mas antes eu queria falar do documentário No Olho do Furacão, que é de 2002, que fala do sistema prisional, né, de São Paulo. Nesse documentário, eu sei que vocês rodaram pelo estado de São Paulo cerca de 5.000 quilômetros, ou seja, rodaram pra caramba, visitaram 12 estabelecimentos penitenciários em 10 cidades aqui de São Paulo, e foi lançado em 2002, o ano em que se completava 10 anos da tragédia de Carandiru. Olha, esse documentário é a situação que a gente vive hoje, que a gente viveu em janeiro agora, é a mesma situação que eu filmei no começo dos anos da década de 2000, e é a mesma situação do Carandiru que explodiu naquele massacre horroroso. Teve um preso uma vez que definiu isso aí para mim, o Dexter, o rapper, né? Que hoje é bem famoso, né? O rapper, o Dexter. Só para quem não sabe, ele ficou preso 13 anos e, inclusive, ele não chama de prisão, né? Ele fala que ele esteve no exílio, porque ele tem um posicionamento bem político quanto a esse sistema penitenciário e jurídico também. E ele fez um comentário legal, ele falou, é um mundo, cara, onde a gente está vivendo um mundo onde de um lado tem uma elite que acha que são todos príncipes, que podem tudo, e do outro, gente que não tem nada a perder. Quer dizer, a hora que você combina esses polos aí, ele na época me falou, o sangue vai entrar por baixo da soleira das portas. E foi o que rolou, né? Então, o que acontece quando você vai filmar um lugar desse aí, é um troço horrível, cara. É um ambiente, você fica com a bateria baixa mesmo, porque você precisa filmar um troço de verdade, você vai tentar contar a verdade possível com que as pessoas te confidenciarem, né? Você sabendo que a situação deles é uma situação complicada. Mas você tem que contar uma história de verdade, senão não faz sentido você estar ali, entendeu? Quer dizer, a questão de fazer um documentário de temas sensíveis é que você precisa ser verdadeiro, você não pode brincar com um negócio desse, você não pode tentar fazer não é um filme de sucrilho, sabe? Tem que ser humano. Tem que ser de verdade o negócio mesmo. Então o documentário tem isso aí, é o esforço de você controlar as suas ideias, o seu projeto, e toda a dificuldade técnica de trabalhar em ambiente inóspito, com esforço sobre-humano, equipe pequena, uma equipe de documentário, é muito reduzida. Sim. O esforço físico é grande, o desgaste é grande. Outra característica que eu acho que é muito forte de quem se propõe a fazer um trabalho de documentarista, que é dar voz a quem nunca tem voz, né? É isso aí. E mais do que dar a voz para o discurso dele, é você incluir a voz dessa pessoa, associando o discurso dela ao de outras pessoas. É você fazer a voz dela ser parte de um diálogo, né? Sim. Então você alinhar uma fala de um pescador do Baixo São Francisco, com um preso do lado de cá, com um chefe de Estado japonês, com um filósofo na Índia, com um professor do CPTEC. Sintonizar as falas. Você botar isso tudo, porque, afinal de contas, a gente é uma coisa só, né? E também essa disponibilidade, essa disposição de levar os equipamentos, né? Na época que você gravou, os equipamentos eram muito... Temos cenas aí. Os equipamentos eram muito maiores, muito pesados. Então, a gente vê no making-off a equipe toda entrando com o equipamento. E uma cena que me chamou muito a atenção, que a gente comentou aqui, antes de começar a gravar, um dos cinegrafistas subindo uma torre enorme com uma escadinha de metal
e indo lá em cima porque ele queria fazer a imagem meio aérea do complexo prisional. Os cinegrafistas meio loucos também. Esse cara é incrível. O Célio, ele é um grande cinegrafista, um cara super bom e com muita habilidade para essas tarefas impossíveis, sabe? Sim, meio aventura. Aventura, quer dizer, eu opero câmera, normalmente. Mas naquele túnel ali, além da altura, que eu não gosto de ir na altura sem motor, não gosto, eu nem cabia naquele tubo também. Estreitinho. Não, mas no documentário sempre aparece isso. Você tem que fazer um rapel num lugar estranho, você tem que fazer um mergulho num lugar estranho, você sempre tem que fazer um negócio que é meio fora do envelope, sabe? É meio esquisito. Queria falar um pouquinho agora do filme Zugzwang, que foi um que eu assisti numa sessão especial que teve aqui em Jundiaí. Ele é mais recente, ele é de 2009, e ele fala sobre as fontes de energias renováveis, né? E o papel que o Brasil e outros países emergentes têm na construção dessa nova economia de destaque. É um filme interessantíssimo. Nós temos falas, o que me marcou muito foi as falas das personalidades que você conseguiu incluir no filme, muitos ambientalistas, economistas. E só para citar um exemplo, tem a fala de uma pessoa importantíssima no mundo, né, que é a ambientalista indiana Vandana Shiva. Ela é inteligentíssima, é uma mulher formada em física, mas ela se especializou como ambientalista. Ela conhece muito sobre processos de produção, a natureza. Queria saber como que é entrar em contato com essas grandes personalidades mundiais, com essas pessoas tão inteligentes que estão no centro do debate. Olha, são pessoas acessíveis, né? Quer dizer, você tem que querem te ouvir, saber o que você quer falar, porque também eles não querem estar num fórum de bobagem, né? De besteira. Então eles precisam entender até que ponto você está mergulhado no assunto, com toda a sua ignorância, é claro, mas com o mesmo ânimo que eles estão. Quer dizer, se você está querendo perguntar alguma coisa que eles podem te responder. Porque senão a conversa é ruim, né? Sim. Então a gente tem, na verdade, uma conversa muito boa que vai se aquecendo e o filme não entra a minha conversa, entra o que eles respondem, claro, né? Alinhados com as outras falas e com os outros contextos. A Vandana é monstruosa, é uma mulher incrível. Ela sabe tudo de física, de economia, de ecologia, ela é filósofa, é uma pessoa extremamente capacitada. Sim. Então, ela me recebeu na casa dela para filmar em Delhi. E foi uma coisa espetacular, foi uma recepção calorosa, uma conversa muito boa, ficamos horas conversando. E foi muito legal, ela me ensinou o que era aquele país, qual a semelhança daquele país com o nosso, a estrutura agrária, a questão da energia, a questão da fome. Sim. Na verdade, a discussão de combustível é uma discussão sobre comida. Porque energia para produzir comida. Energia para produzir comida e energia para produzir força de trabalho para produzir comida. Sim. Quer dizer, você precisa de uma quantidade de energia, as pessoas precisam comer um certo número de refeições por dia para poder trabalhar. Por exemplo, a Índia é um produtor de álcool equivalente ao Brasil, às vezes maior, às vezes menor. Mas onde a propriedade média, o tamanho médio da propriedade rural é 1,5 hectares. O tamanho de um lote aqui, de um loteamento de alto padrão. Sim. Isso é uma propriedade rural, onde você tem uma usina, às vezes uma usina tem 60 mil fornecedores. Né? Então você precisa entender esse país e alguém precisa te explicar, porque batendo o olho não dá para ver. É muito diferente. Se não tiver a Vandana para te explicar. A gente filmou o Pachauri também, o Rajendra Pachauri, que foi o Nobel daquele ano. Sim. Como estranho, deram um Nobel da Paz para um engenheiro do painel que estuda mudanças climáticas no mundo. Quer dizer, é um sinal que o mundo está pegando outra estação, né? Ô Duto, e esse filme, o Zugzwang, foi apresentado na Convenção do Clima em Copenhague em 2009. Queria saber como que foi apresentar o filme lá e como foi ser o delegado brasileiro nesta convenção.
Bom, foi muito legal porque eu fui convidado para lançar o filme em Copenhague, porque essa discussão estava muito importante naquele momento e eu trazia no filme alguns dos principais formadores de opinião nessa questão ao mesmo tempo. As grandes ONGs de conservação, os grandes biólogos, os técnicos brasileiros mais importantes. Um pouco do que a gente falou anteriormente de sintonizar discursos, né? Isso na comunidade criou uma importância e apareciam também no cenário os primeiros grandes interesses nos serviços ambientais e nos créditos de carbono, no mercado de carbono. E o Brasil iria aparecer lá, o Lula foi para lá, então foi uma honra ser convidado para apresentar aquilo lá. E como delegado, a nossa participação nos debates, todos os debates que foram segmentados dentro daquela COP com uma importância política grande. E agora você está na fase de finalização do documentário Mind Limits, em inglês, que foi traduzido como Há Limites. Então o nome deixa bem claro, né? O filme traz essa ideia de que os recursos do planeta são finitos, há limites, né? E o homem está se deparando com esses limites. A gente tem que se questionar sobre nossos níveis de consumo, sobre os nossos níveis de destruição, de devastação das florestas, de acidificação dos oceanos. Esse filme traz essas questões. Ele está sendo finalizado, mas a gente já tem o trailer. E eu queria que você falasse um pouquinho desse filme, porque depois que a gente acabar a nossa conversa, eu vou chamar esse trailer, porque ele é fantástico. Esse filme, o ponto de partida dele é uma pergunta que um dos nossos depoentes em 2009, que é o professor Inácio Sachs, que é um gênio da raça, um cara muito bom, socioeconomista, e ele conversou muito com a gente e plantou uma questão. Até onde a gente pode ir sem destruir o planeta? Quer dizer, qual é o limite para a gente ir? Qual é a gota que derrama, que faz o copo derramar? Né? O que acontece? Então, a gente partiu dessa conversa dele e do legado do Maurice Strong, que foi quem, vamos dizer, conduziu a Eco 92. É um cara muito importante no desenvolvimento de tudo que se fala hoje sobre sustentabilidade. Ele, inclusive, cunhou o termo, né? E o Maurice é um cara muito importante. Ele morreu no primeiro dia da COP21 de Paris. Inclusive, o filme deu uma patinada aí, porque a gente precisou rever uma série de coisas sem o Maurice. Sim. Trabalhando com o legado dele sem a presença dele. No trailer do Mind Limits me chamou a atenção a fala do Paulo Nogueira Neto, né, que é um ambientalista, e eu me afino muito ali com a opinião que ele expõe de que nós estamos num momento complicado, destruindo muito a natureza, a gente ainda não encontrou todos os caminhos para a sustentabilidade, mas ele fala assim, que nós devemos ser otimistas. Não muito otimista, porque quem é muito otimista é ingênuo, mas moderadamente otimista, porque quem é pessimista não faz nada. E ele afirma que ele é profundamente, moderadamente otimista. Então eu falei, me afino com ele, eu sou dessa opinião também. Então, o Paulo é um cara exemplar. Ele descobriu que preservar as áreas dependia de grandes parques nacionais, dependia de uma atitude institucional que garantisse que aquilo não fosse destruído, pelo menos. E depois a gente corria atrás do ideal. Quer dizer, ele fez sempre um balanço muito correto entre o que eu posso fazer. Se eu ficar pondo crítica no que eu posso fazer, eu não faço. Sim. Então tenho que fazer e depois arrumar isso aí. E tenho que ter conduta e tenho que ter espírito e honestidade para tocar para diante a vida que eu acho que deve ser tocada. Sim. Ele é um partidário do que é possível. Vai lá e faz. Adoro esse tipo de personalidade. Então, para a gente finalizar aqui nossa conversa, queria agradecer muito sua participação no Direto ao Ponto. E vamos chamar o trailer do Mind Limits para finalizar aqui a nossa conversa com o Duto. Obrigada. Obrigado a você. We are 7 billion people on Earth. We may be 9 billion by 2050. Vast areas of deforestation may increase even further.
In Brazil, some 627 species are threatened with extinction. Worldwide, an additional 16,000 might be lost irreversibly. Globalization has allowed greed to focus on short-term profit and disregard for natural balance in nature, affecting the lives of many and enriching only few. As a civilization, we are able to construct and distribute benefits, yet equity escapes us. People must be fed, and we must attend to the growth of urban coexistence, coupled with respecting the limits of the environment and natural habitats on Earth. And we have learned how sustainable growth, non-destructive growth, can indeed be achieved. We have the technologies, the methods. We have exercised our freedom to undermine the very system on which our future depends. And this is, my view, is a survival issue. It's a security issue. We're talking now about the survival of all humanity. The bottom line of this is we're either going to make it together or we're going to fail together. In 1970, people thought Amazonia was endless. It could not be destroyed. Today we know that even this infinity is finite, and especially the biodiversity in it. One of the most important challenges that we face right now is the extinction crisis. We are looking at losing a very large portion of life on Earth. Quando nós eliminamos uma espécie, ou porque destruímos o habitat dela, o que nós estamos fazendo é eliminando da história da vida uma espécie para sempre. In the 1990s, the planet lost forest at the rate of 16 million hectares every year. Between 2000 and 2010, the rate dropped to 13 million. This number has to come down much further. Esse período que nós estamos vivendo, para mim, é um dos maiores turning points da vida do planeta. Nós temos que nos honrar de sermos os guardiões dessa virada. Essa é a geração que a gente está vivendo agora. Turning point. Many things went from bad to worse, but many things were changed for the better. We must look at the victories, large and small, which can in fact contribute towards a planetary design that will be less hostile and more conducive to human existence. We must shelter people that live and move about the planet, and keep in mind that beyond assuring material livelihoods, people want and deserve to be happy. Ser muito optimista é ser ingênuo. Quem é pessimista não faz nada. Então a gente tem que ser moderadamente optimista. Eu sou profundamente e moderadamente optimista. Porque a nossa história foi essa. A gente perde aqui, ganha ali, mas acaba ganhando no fim. This is not just a technical issue, it is a moral and spiritual issue. Everybody's actions are motivated by their inner life. What are their own moral and spiritual and ethical values? So you cannot just leave it to big global agreements. Big global agreements will be effective when they are rooted in the individual commitment of people, which arises from their own inner life. We must produce, create civilizations and wealth, promote equity, and guarantee that the planet survives our interaction. People sense that life only remains possible if we take care, if we are wise enough to avoid irreversible damage. This becomes possible once we grasp what matters. Life is about something higher. Ladies and gentlemen, young people in the world, mind the limits.